Olá, eu sou a Ana Lia e hoje vamos aprender a fazer estes biscoitos decorados. Super bonitos, e você vai ingressar neste mundo maravilhoso dos cookies. Vamos começar então com a receita. 3 xícaras de farinha, sal, um ovo e essência de baunilha. Primeiro vamos bater a manteiga com açúcar até formar um creme. Uma vez que o creme está bem homogêneo, sem bater demais, e quando formou o creme já está pronto, vamos colocar um ovo, vamos deixar misturar bem e depois vamos adicionar 2 colheres de chá de essência de baunilha. Estas colheres sempre têm que ser usadas rente à borda. A receita que vamos utilizar é uma receita americana e todas as medidas são rente à borda. Isso é muito importante que você tenha em conta, porque realmente isso vai fazer sempre dar certo a sua receita, sem variabilidades, e que sua receita seja sempre reproduzível. Uma vez que misturamos bem a essência de baunilha com o ovo e com aquela mistura de manteiga, com o creme de manteiga e açúcar, vamos abaixar a velocidade da batedeira e começar a adicionar aos poucos a farinha com o sal. A medida que a gente vai utilizar na farinha de 1 xícara e sempre carregada rente. Não pode estar aquela montanha que a gente usa às vezes na receita da vovó. Uma vez a farinha estando já incorporada, vamos aumentar um pouco mais a velocidade da batedeira até formar uma massa que se desgrude do bolo. Uma coisa importante é que o batedor que a gente vai usar na batedeira planetária é este aqui, com este formato. Todas as planetárias vêm com 3 tipos de batedores. Este é o da massa. Uma vez feita a massa, vamos dividir a receita em 2 partes e vamos a colocar, esta massa se trabalha em papel manteiga, a gente não toca em nenhum momento com as mãos. Vamos a colocar uma folha de papel manteiga, a massa, vamos arrumar a massa da forma mais certinha possível para que ao estender eu possa aproveitar o máximo possível na hora de cortar os biscoitos. Por cima vamos colocar outra folha de papel manteiga e por baixo, para dar o nível da altura do biscoito e que todos os biscoitos sejam igualzinhos, vamos a usar 2 réguas de 40 centímetros. Então vamos a usar em total 4 réguas, 2 de um lado, 2 do outro. Uma vez estirada, aberta a massa, você vai usar aqueles rolos que giram, que você não precisa ir com o rolo. Você vai colocar em uma assadeira ou em uma bandeja que possa ir ao freezer e ela vai ser congelada. Como são 2 partes, a gente vai repetir exatamente o mesmo procedimento para as 2 partes de massa. Uma vez congelada, esta massa dura 3 meses no freezer. E você pode esperar, para poder usar desde que fez a massa até que ela congelou, são mais ou menos 15 a 20 minutos, dependendo do freezer. Uma vez feito isso, a gente vai retirar do congelador, vamos a tirar a folha de papel manteiga que está por cima e vamos a esperar uns minutinhos até que permita ser cortada, porque às vezes sai tão dura do congelador que não dá para cortar, a gente tem que fazer muita força. Vamos a falar então dos cortadores. Tem vários cortadores no mercado. O principal para podermos trabalhar com biscoitos decorados, como trabalhamos com massa congelada e precisamos fazer força ao cortar, é que eles tenham borda. Eles têm que ter uma borda que facilite que possamos apoiar a mão e não machucar nossa mão ao cortar. O próximo passo é assar. Vamos cortar o biscoito, com muito cuidado desprender do cortador e vamos a assar em um forno de 180 graus por no mínimo 8 minutos e no máximo 12. Isso vai depender do seu forno. Uma vez assados, a gente vai assar o biscoito em um dia e vai decorar no seguinte.
Isso é porque, como a massa tem muita manteiga, é bom o biscoito ficar descansando. Agora vamos a falar sobre o glacê. Para o glacê, vamos a usar este batedor. Para a cobertura, minha preferência é o açúcar sem amido de milho. Vamos usar 500 gramas de açúcar glass peneirada. Vamos a usar pó de merengue. São 3 colheres de sopa, medidas como eu expliquei, rente, sempre rente até a borda. 1/4 de colher de sopa de cremor tártaro e 6 colheres de água. Também vamos usar 2 colheres de chá de essência de baunilha e corante branco. O corante branco é para estabilizar a cor do glacê. Como vamos adicionar essência de baunilha, o glacê tende a dar uma escurecidinha. E as outras cores que vamos usar depois fixam melhor em um glacê que já tem corante branco. E vamos a ir na batedeira a velocidade máxima durante 5 minutos. Uma vez que deu 5 minutos, vamos a parar a batedeira, adicionar 2 colheres de essência de baunilha e 1 colher de chá de corante branco. E vamos a tornar a bater durante 2 a 3 minutos, não mais de 3 minutos. Uma vez feito isso, o glacê está pronto. Vamos a colocar em um recipiente e vamos a isolar do ar com filme. Na verdade, este passo é super importante, porque senão o glacê começa a formar uma casquinha e essa casquinha vai a entupir os bicos na hora de a gente formar o glacê. Ela não dissolve totalmente com a água, nem dando ponto com o corante. Vou mostrar como é que faz o ponto para ser utilizado nestas garrafinhas. Esta garrafinha vazia, que todas elas, quando você compra, já vem com acoplador, não com o bico, mas sim com acoplador. Este acoplador tem a parte que rosca na garrafa e depois tem uma rosquinha que segura o bico. Eu utilizo para preencher uma garrafa 1 colher, mais ou menos 1 colher e um pouco, 1 colher de sopa e mais um pouquinho de glacê. Essa garrafa mais ou menos rende uns 4 a 5 biscoitos de 8 centímetros. Bom, a gente vai dar primeiro sempre a cor, antes de adicionar água para dar o ponto. Aí vamos ir adicionando aos poucos umas colherzinhas de chá ou de café de água, bem aos poucos também. Você vai ir mexendo devagar para o glacê não incorporar muito ar na mistura. E uma vez que ele chega ao ponto de mel grosso, que é o ponto que você levanta com a espátula, ele cai e forma com uma montanha que rapidamente se funde dentro do glacê. Esse é o ponto certo para fazer a cobertura do biscoito, que se chama o inundado do biscoito. Este glacê é como trabalhar com aquarela, então não serve para dar grandes formatos. Você vai cobrir o biscoito e fazer os trabalhos que eu vou mostrar hoje. Para acabamento, sempre precisa usar outros pontos de glacê que também vão ser mostrados enquanto a gente trabalha. Então agora vamos a colocar o glacê na garrafinha. E vamos a colocar este adaptador, que já vem com a garrafinha, o bico e a rosca, que vai segurar o bico. Agora sim, estamos prontos para trabalhar. Eu tenho aqui já 3 cores preparadas e vou continuar trabalhando no padrão que eu trabalhei neste coração aqui. Então, primeiro vamos a decorar o coração, neste caso vou usar o verde. É bom você sempre dar uma experimentada para ver se o glacê está no ponto correto. Então, agora a ideia é ir pelo contorno, sem tocar no biscoito. O bico vocês veem que vai suspendido. Uma vez feito isso, delicadamente vamos passar esta espátula para retirar todos os excessos. Usamos sempre paninhos úmidos descartáveis. A ideia é passar a espátula em 45 graus. Feito isso, esperamos uns segundinhos para firmar, para depois preencher. A ideia é não pressionar demais para não carregar demais de glacê o biscoito, porque aí vai começar a escorrer pelos lados.
e sempre ir bem rente à linha que fizemos anteriormente até preencher. Quando o glacê está no ponto certo, você não vai precisar mexer o biscoito. Mas, se por alguma razão ficou mais firme, é só dar uma leve mexidinha para estabilizar. E prestar atenção nas bolhas que podem surgir. E nesse caso, a gente estoura as bolinhas com a ponta da espátula. Eu vou trabalhar agora com bolinhas e vou explicar como é que vai fazer. Quando vamos fazer bolinhas, para que elas quedem alinhadas, a gente toma um ponto meio e vamos a deixar uma distância igualzinha entre uma e outra. Na seguinte linha, a gente vai trabalhar no meio delas. E assim vão ficar alternadas de uma forma harmônica. Vamos a colocar numa assadeira para secar, para que o biscoito seque de forma correta. Às vezes, eu ligo o forno no mínimo e coloco em cima do fogão a bandeja. Dessa forma, vai secando de forma correta. Então, na hora que você vê que vai fazendo uma casquinha, que já vai secando, com muito cuidado você pode retirar a bandeja de lá. A ideia é que vocês possam trabalhar primeiro com formatos mais simples. A flor representa um pouquinho mais de dificuldade neste formato de onda, que nestas pontas onde o formato entra, é onde mais cuidado devemos ter para o glacê não escorregar. Então, agora, simplesmente com esta ponta da espátula, vamos fazer este trabalho. Para dar um toque mais charmoso, aqui no meio a gente pode colocar, eu tenho aqui umas pérolas de açúcar. Agora eu quero mostrar a vocês como se trabalha com alto relevo. Mas se você quer dar destaque às pétalas, você pode fazer as pétalas alternadas, deixar secar e depois completa com outra cor ou com a mesma cor, se você quer dar o efeito de relevo. Outra coisa que eu posso fazer é com os cupcakes. Como trabalho com relevo? Eu faço primeiro partes alternadas, conforme eu quero dar o efeito da cobertura do cupcake, deixo secar e posteriormente eu completo as outras partes. Agora eu vou trabalhar com laranja para fazer a forminha do cupcake. E usamos esta pontinha da espátula para conduzir o glacê ao lugar que a gente quer que ele chegue. Eu vou fazer uma cor amarelo ovo para fazer os acabamentos e mostrar alguns tipos de acabamentos e os pontos do glacê. Neste caso, eu vou utilizar 4 gotas, porque eu quero um amarelo ovo mais intenso. E neste caso, como o glacê é mais firme, não tem tanto problema das bolhas. Temos que ir colocando água muito aos poucos para evitar que ele fique muito mole. O ponto certo para este acabamento que eu vou ensinar, para que vocês possam trabalhar bem com o saco de confeitar, este ponto. Eu levanto o glacê com a espátula e o bico começa a cair. Esse é o ponto certo.
Este é o saco de confeitar, eu cortei a ponta e coloquei o acoplador, que é um acoplador da Wilton, mas hoje em dia tem também marcas nacionais. Vou colocar o bico e a rosca. Para poder preencher o saco de confeitar sem fazer muita bagunça com o glacê, eu utilizo um copo. Para você poder trabalhar bem com o saco de confeitar e manejar bem a pressão, você precisa preencher mais ou menos 1,5 colher de glacê. E para você fazer uma boa pressão, tem que pegar deste jeito, nunca assim. Enquanto estamos trabalhando com os sacos de confeitar, é ideal trabalhar em um ambiente, eles precisam ficar em um ambiente úmido, para não ressecar a ponta do bico. Então, eu uso estes paninhos descartáveis que eu já estive usando com as garrafinhas para limpar a espátula. Eu coloco embaixo do recipiente e também por cima. E tem várias coisas que dá para fazer. Neste caso, eu vou fazer uma borda. Pressionamos um pouco, soltamos, pressionamos de novo, soltamos, pressionamos de novo, soltamos. Este é um dos tipos de acabamento. E no lugar de eu fazer uma borda, eu vou fazer umas florzinhas. Ou podemos também, pressionando e soltando, fazer as pétalas. E vou fazer um lacinho. Para faltar um acabamentozinho, podemos colocar uma perolinha no meio. Este é o bico pitanga, que é o número 21 da Wilton. Mas tem também outras numerações que vão estar na apostila de bicos nacionais. Para vocês verem, ele permite este desenho. E vamos dar alguns detalhes com amarelinho para dar um toque de cor. Este bico também se pode usar para fazer o acabamento típico de cupcake. Então assim, tem os confeitos que podemos usar para dar um charme, mas também temos glitter comestível. Eu pego com um pincel seco e vou simplesmente dando leves batidinhas para ele cair no biscoito. E agora que você já tem as bases, o principal da técnica é só se aventurar e criar, sem medo.